E aí, meu mano? Hoje você vai tomar aqui comigo um bom tererê. Aqui tá o copinho de alumínio. A ervinha aqui dentro, eu não vou conseguir mostrar, eu acho, mas a erva tá aqui. Aqui tem a minha térmica com meus adesivos, olha só. A gente tem essa vontade, né? Não sei, essa vontade interna de encher as coisas de adesivo, né? Olha só. Mas eu sei que as coisas ficam muito mais legais com adesivos. E nós vamos tomar um tererê junto aqui, degustar um tererê junto. Inclusive, não tá calor, não tá fazendo mais calor aqui na minha cidade. Hoje, inclusive, tá chovendo, tá escuro, mas não tá frio, tá aquele abafado de chuva, sabe? Só que eu gosto tanto de tomar essa parada aqui, pra mim tanto faz, tá? Claro, se tiver muito frio eu não vou tomar, mas tanto faz se tá frio, se tá calor, se tá um dia normal, se eu tô em casa, se eu tô na rua. Eu gosto de tomar essa parada. E aí eu vou tomar esse negócio aqui, tá focando em mim? Tá focando. E agora, e obviamente eu vou tomar essa parada aqui enquanto a gente conversa. Acho que o óculos tá meio sujo, não tô enxergando direito. Não, pra quem nunca me viu sem óculos, né? E a parada, mano, é que eu dei uma boa sumida de postar vídeo, ou sei lá, coisa do tipo. Que eles têm muito a ver com uma parada de esforço, tá ligado? Totalmente a gente se esforça muito pra fazer as coisas, talvez. Todo mundo se esforça muito, provavelmente se esforça muito quando quer fazer uma coisa que tu gosta, quando tu quer se dedica pra passar em algo, estuda, trabalha, faz um monte de coisa, se esforça e faz. Só que às vezes, cara, pra mim, eu vou dizer a real, o esforço, ele é uma energia colocada fora. O esforço demais em coisas que talvez não mereçam ou necessitam tanto desse esforço, tá ligado? A gente passa às vezes, por exemplo, o trabalho, com alguém, com relacionamento, com trabalho, faculdade, sei lá, que você deu o sangue ali pra alguma coisa, você teve uma ideia legal, você fez alguma coisa interessante, você se dedicou pra fazer algo interessante e no fim não foi, como eu posso dizer, não foi bem visto, não foi, você não teve o resultado que você queria com esse esforço que você teve, tá ligado? E isso é normal porque quando a gente faz alguma coisa, quando a gente tenta, pelo menos, talvez você pense de um jeito diferente, quando você começa a fazer alguma coisa e a partir do momento que você faz aquilo e joga aquilo pro mundo, a resposta do mundo você já não tem mais controle. Você não tem controle das coisas que as pessoas vão pensar e achar daquilo que tu faz. Às vezes você faz uma coisa ali todo empolgado, com bastante trabalho, bastante dedicação, e quando você vê, as pessoas não tiveram a resposta que tu esperava que teve. As pessoas do trabalho, do relacionamento, sei lá, não tiveram a resposta que você esperava que tivesse. Aí você fica ali com aquela cara de bunda e pensando, caramba, mano, eu fiz e não deu certo, ou pô, ninguém valorizou, tiraram um sarro de mim, ninguém apoiou, você não teve nem apoio, você queria um apoio pra fazer e não teve. E aí, mano, você começa nessa preocupação, cara. E eu acho que o esforço e a preocupação, eles estão muito alinhados, tá ligado? Talvez esse papo seja muito mais sobre preocupação do que sobre esforço. Porque quando você está, entre aspas, preocupado com alguma coisa, preocupado em fazer dar certo, preocupado em fazer funcionar, você se esforça um monte. E aí você se esforça um monte, e aí às vezes não vem o resultado que você estava esperando. E a preocupação é um ponto muito louco, cara. Porque a gente se preocupa demais com as coisas, a gente se importa demais com as coisas, sendo que, sinceramente, o mundo, as pessoas não merecem toda essa preocupação. As pessoas, a sociedade, o mundo não merece toda essa preocupação, todo esse valor que a gente pensa, sabe? Não merece, mano. Esse que é o ponto. Tu merece. De si mesmo pra si mesmo. Tu merece. Mas as pessoas merecem bem menos do que tu merece pra ti. E a gente às vezes inverte esse papel, eu acho. Eu acho que a gente coloca o outro, o mundo, a sociedade, o bem-estar social acima do nosso bem-estar, e aí essa preocupação em sempre agradar, e sempre fazer dar certo, e sempre parecer incrível, sempre ganhar elogio de volta, e aí você já viu onde você vai levar, né? E a preocupação é uma das coisas que estão aí, é louco, por isso que a gente tem tanto ansiedade nas pessoas, né? Já sabe como é que é isso. Não vou nem entrar no mérito da ansiedade, porque eu não sou ninguém para falar sobre ansiedade, eu não sou psicólogo nem nada. Mas enfim,
Tem até uma vertente da filosofia que fala um pouco sobre isso, que são os existencialistas. Os existencialistas falam que a tua existência, a existência das pessoas, do mundo, das coisas, elas talvez não precisem dessa preocupação toda. Porque você pensa, cara, eu existo para quê? Eu existo por quê? Cara, de fato, se tu fizer uma coisa errada hoje, tá? Vai lá e faz uma coisa errada. Não uma coisa terrível, tá? Mas você cometeu um erro. Você errou, cometeu um erro. Comete um erro hoje e sai pela porta da tua casa. Comete um erro hoje, um erro com uma pessoa que você gosta, um erro no trabalho, sei lá. Comete um erro e sai pela porta de casa. O carteiro vai estar entregando as cartas, o cara do correio vai estar entregando as coisas do correio. O cara do mercado vai estar abrindo o mercado dele. As pessoas vão estar andando na rua. As pessoas vão estar preocupadas com a sua vida. O mundo não vai parar, irmão. O mundo não vai parar. Você pode cometer um erro hoje. Você sai na rua e vai estar tudo do jeito que tem que estar. Porque as pessoas não estão preocupadas, cara. Contigo, com as coisas que tu fez, com o erro que tu cometeu. Mas a gente tá. A gente tá muito preocupado. E a gente está preocupado com a visão deles sobre o nosso erro. Só que o mundo continua girando. E a gente continua preocupado. Então o existencialismo ele vem muito disso de... Cara, é uma existência, ela vai acabar, você está preocupado demais, para que você está aqui, você nem sabe o que você quer da vida, nem sabe o que é a vida de fato. Então você tenta se preocupar um pouco menos, tem a outra, falando em se preocupar menos, tem o estoicismo também, que é uma vertente da filosofia que eu gosto bastante, que é sobre não sofrer, sofrer menos. Eu acho que o estoicismo é muito mais sobre sofrer menos do que se preocupar menos. Porque a gente acaba sofrendo muito na vida, querendo ou não. E o estoicismo fala disso. Essa arte de talvez sofrer um pouco menos pelas coisas e meio que foda-se, tá ligado? Eu fiz algo errado? Dane-se. Eu vou sair na rua, as pessoas vão estar andando na rua como todos os dias. Isso é uma forma de exercício de estoicismo. Eu acho que é uma linha da filosofia que eu gosto bastante. Inclusive, tem uma frase do estoicismo que eu gosto muito, que eu andei pensando muito nela nos últimos tempos, que é mais ou menos assim: se há uma solução, não devemos nos preocupar. E se não existe solução, não devemos nos preocupar. É basicamente, em qualquer situação, tu não deve se preocupar. Não deveria se preocupar tanto. Porque, pensa comigo, digamos que como voltar para aquela parte de cometer um erro, né? Digamos que eu cometi um erro. Tem uma solução? Beleza, tem uma solução. Então vai lá e faz essa solução, pratica essa solução e resolve. Não tem por que se preocupar. E não existe solução, aquilo que tu fez não tem resolução, você está preocupado por quê? Não tem resolução. Então às vezes a gente se pega numa situação de puta merda, tô lascado, tô ferrado, minha vida acabou, o mundo inteiro tá contra mim. E aí você pensa, se não tem solução nenhuma, tá, eu vou fazer o quê? Dane-se. Ou tem uma solução? É fazer isso aqui? E isso, se eu fizer isso aqui, vai resolver? Vai lá e faz e resolve. Não tem por que se preocupar. Então, pra mim, a preocupação com as coisas, ela gera esse esforço todo em fazer uma coisa dar certo, em fazer uma coisa funcionar. A preocupação gera esse medo, gera essa trava de que tá todo mundo olhando pra mim. A preocupação, ela gera um monte de problemas, no meu ver. E a gente se preocupa demais, isso é fato. Eu passei por uma situação assim esses dias. No trabalho, por exemplo, quando eu tive uma ideia que eu queria muito botar em prática, eu desenvolvi a ideia e eu apresentei a ideia para colocar as coisas em prática e ninguém me deu bola. Ninguém aderiu à minha ideia, ninguém quis ajudar na minha ideia e ainda falaram para eu fazer uma coisa menos. Tipo, ah, por que tu não faz uma coisa igual todo mundo? Foi literalmente isso que me falaram. Por que você não faz o que tá todo mundo fazendo igual e dane-se, entendeu? Então, às vezes, você se preocupa, você coloca a sua energia em fazer uma coisa, se preocupa e as pessoas não aderem. Por quê? Porque você estava preocupado demais, porque você colocou esforço demais. Então, às vezes, o esforço demasiado está muito associado à preocupação de fazer algo funcionar, em impressionar os outros, em fazer alguma coisa dar certo, e sei lá. E isso é um grande provocador de ansiedade, por exemplo. Ó, eu gosto muito de tomar esse negócio, como eu já mencionei. Essa aqui é uma erva de limão e gengibre. Fica bom pra caralho. Fica muito bom.
Em outro ponto, ainda em cima disso aí, comparação, preocupação, esforço e tudo mais, é a internet, né, querendo ou não. E a internet, pra mim, é um grande ponto disso que, às vezes, por exemplo, você tá gravando vídeo, tá? Que nem eu, você tá gravando vídeo aí pro YouTube, TikTok, sei lá o que você quer. E aí você se preocupa demais em fazer um vídeo bom, em fazer um vídeo incrível, e aí vai lá um cara, faz qualquer bosta e viraliza. Vai lá um cara e faz uma coisa muito inferior, entre aspas, tecnicamente, muitas vezes, né? Mesmo o conteúdo dele é legal, mas é uma coisa em técnicas muito inferior, e ganha o resultado que você queria ter, ganha os comentários que tu queria ter, e aí você pensa, caralho, eu tô me esforçando tanto, sendo que não precisa, sabe? A internet ela é um monte de comparação, querendo ou não. Então, às vezes você fica vendo o resultado do outro, a gente fica se comparando, não sei o quê. E aí você percebe que, cara, eu tô me esforçando tanto, sendo que eu posso ter resultados melhores até fazendo coisas mais simples, às vezes. Coisas menos complexas, coisas menos pensadas, coisas menos, oh, sabe? E às vezes é um caminho bom. E em outro lado, também gera muita preocupação, porque a gente fica vendo a exposição dos outros, vendo o quanto os outros conquistam, fazem, conseguem aquilo que tu queria, e aí você não sabe o caminho, você vai lá e tenta fazer igual. Mas, de uma certa forma, essa preocupação vem, tá, de todos os lados, de todos os lugares, e a gente tenta só não cair nela e talvez seja se esforçar um pouco menos e fazer as coisas de uma forma mais natural e mais tranquila, não sei, com menos preocupação, porque como eu falei, no fim, você fez uma coisa errada, você tá super preocupado, e aí você sai pela porta e o carteiro continua entregando as cartas. O cara do mercado continua vendendo, o policial continua fazendo a ronda, as pessoas continuam caminhando, porque no fim não tem problema nenhum. Você só se preocupou demais e não existe problema nenhum nisso. Você só acha que tem porque você está muito preocupado em performar e em se esforçar demais. E eu acho que é isso. Não sei sobre essa conversa, se tu tem algum ponto sobre esse assunto, pensa aí contigo e vamos tomar mais um aqui antes de eu ir embora. Serve aqui de limão e gengibre, como eu falei, é muito boa. Não sei se na região aí tua tem tererê ou não. Acho que é mais sul e centro-oeste, não sei, talvez. Mas é isso, mano, tamo junto. Se cuida aí, espero ter sido uma conversa legal, espero ter entendido alguma coisa interessante aí. E até a próxima.